Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amuinvest. XPLG11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, antes da gente saber mais a respeito desse fundo imobiliário, eu gostaria de pedir humildemente, por favor, deixa o like no vídeo e comenta para nós. E aí, você conhece esse fundo imobiliário? A gestora em que ele investe, segmento de atuação? Sabia que esse fundo entrou para o índice internacional? Então agora vários ativos de fora podem investir diretamente nele? Comenta aí que seu comentário é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Compartilhe o vídeo com as pessoas que você conhece. Nos ajuda a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Like, comentário e compartilhamento é de graça, não custa nada, vocês vão nos ajudar imensamente. Temos um grande objetivo que é tentar alcançar 10 mil inscritos até o final do ano. Acho que com a ajuda de vocês a gente pode conseguir isso aqui. Temos também a opção de membro. Tá gostando do canal e quer nos apoiar financeiramente? Clique no botão azul de Seja Membro, de aderir e saiba mais. A partir de 10 centavos por dia, acho que isso não vai apertar vocês, mas pra gente faz muita diferença. Tornando-se membro, você vai fazer jus a vários benefícios, tais como acesso antecipado a vídeos, participa do grupo fechado do Telegram e tem preferência quando pede um vídeo. A gente tem mais uma forma de apoio. Até o final do ano, a gente pretende tirar uma certificação CEA. Com essa certificação, a gente pode se transformar num profissional do mercado, inclusive fazendo até indicação de ativos. Então, se quiser nos ajudar nessa proposta, abra uma conta na Clear com o nosso link de indicação. A partir de R$100 investidos, você ganha um bônus de R$70 e a gente também ganha. Então, você nos ajuda e também se ajuda imensamente. Se você também quiser contratar, a gente faz serviço de consultoria e mentoria particular aí, de análise de risco, ajuda na montagem de carteiras. Mande um e-mail aí que a gente explica melhor. Ou faça-nos uma doação de qualquer valor para o e-mail do canal. Fazendo uma doação, se também quiser, vocês podem nos doar qualquer valor, uma doação direta para o Pix do canal, amuinvest@gmail.com. Qualquer valor doado será muito bem-vindo. Desde já, agradeço imensamente. Então vamos lá, esse fundo imobiliário é um fundo do setor logístico, é um fundo de tijolos do setor logístico, ele não é muito antigo, mas ele já é desde 2018, então ele já tem um certo histórico no mercado aí. Ele é de base 100, XP é a sua gestora, mandato híbrido e olha só o quanto aumentou a liquidez desse fundo. Atualmente está em 10 milhões em média por dia de liquidez. Os usuários do site dão nota 4 de 5, ele faz parte do IFIX com 2,45% e ele conta com pouco mais de 27 milhões de cotas. Em termos de PVP, esse fundo aí hoje representa 0,87 de PVP, isso está significando 13% de desconto. Então ele tem um patrimônio de 3 bilhões e 21 milhões e o mercado está aceitando pagar 2 bilhões e 627 milhões. Então você tem hoje uma oportunidade de comprar um ativo com desconto, caso você entenda que esse ativo seja interessante para você. Então é um fundo de base 100, já teve uma pequena valorização das suas cotas. Hoje suas cotas valem 111 e o mercado está aceitando pagar 96 por ele. Tendo fevereiro como referência, é um fundo que já conta com quase 280 mil cotistas. E nesse slide aqui a gente vê as negociações do fundo. Então atualmente 96, ele já teve o mínimo no ano, tá? De 81, provavelmente aqui em novembro, e máxima de 116. Então vamos traçar a linha do 100, depois a linha do 110. Acredito eu que seja mais ou menos aqui a linha do 100. E a linha do 110 seja mais ou menos aqui. Tudo aproximado. Lógico, ele não veio a mercado, já começou logo valer 110 não. Então veja que ele vem a mercado lá em 2018, passa por uma problemática aqui, ó, e é negociado abaixo do seu VP, tá abaixo dos teoricamente R$100, e o ano de 2019 é o ano da euforia. O fundo se recupera, já começa a se operar ali na faixa de 104, provavelmente já teve alguma valorização, ele começou a valer isso. No final de 2019, olha o quanto o mercado fica eufórico. Então este fundo atinge patamares assim bem expressivos de R$150. Vem a situação pandêmica, joga as cotas desse fundo para R$87, e observe, ó, em novembro, que foi uma situação ruim, ele voltou a situações pandêmicas aí. E aí o fundo recupera-se novamente, volta a orbitar as casas aqui, ó, de 117, R$130. O que eu quero dizer para vocês? Pessoal, bons fundos de tijolos, eles costumam operar acima do valor deles. Eles costumam operar acima do valor que, teoricamente, o seu preço, seu valor patrimonial.
Então, o que eu quero dizer com isso? Ora, hoje, o preço que esse fundo pode ser negociado aí, eu acredito que ele pode orbitar a casa de 120, 130 reais facilmente. Então, olha o quanto esse fundo pode oferecer de upside aí futuro para quem se posicionar. A gente vê uma tendência de queda no ano de 2020 e 2021, mas agora a gente vê uma recuperação, lateralização, mas eu acredito muito na recuperação do setor aí durante esse ano e no ano de 2023. A gente vê o seguinte, as entregas do fundo. Então, em 2018 foi quando ele foi lançado, teve umas situações bem extraordinárias aí, 20, 40, 60. Vamos estimar aqui que isso aqui seja a entrega dos 60 centavos. Então, o que acontece? Durante poucos meses, 2019, ele entregou algumas coisas acima desses 60 centavos. 2020, 19, 20, 21 é um ano problemático. E a gente vê que mesmo no ano difícil, esse fundo não sofreu tanto. E por menor que seja, o que a gente consegue enxergar aqui é uma valorização das cotas, ó. Do quanto, das cotas não, dos rendimentos entregues, ó. Melhora, melhora, ó, melhora, melhora. Então, eu vejo uma boa evolução desse fundo no decurso do tempo. E acredito eu que possa, assim, melhorar ainda mais essa evolução dos rendimentos aí. Então, esse fundo já passou por 5 subscrições e a última ocorreu entre dezembro e janeiro. Dezembro de 2020 e janeiro de 2021. Nesse outro slide, a gente vê as entregas recentes do fundo, com aquilo que eu disse, ó. 61, 62, 64, 66... Então, eu acredito que ele vai se estabilizar nesse patamar e com as revisionais que ocorrem aí, ele vai aumentando gradativamente a entrega que o fundo consegue fazer. Eu, particularmente, gostaria de me posicionar em ativos que paguem no mínimo 0,6%. Então, a gente vê o seguinte, que esse fundo, desde mais ou menos aqui, ó, o mês 10, ele entrou num patamar que, para mim, seria um crivo mínimo para eu me posicionar no ativo. Isso se deu com o aumento dos rendimentos, mas também com a queda das cotas. Então, note, ó, 113, 105, 104, 101, 98, 90, entendeu? Então, assim, com essas quedas aqui, o fundo começou a entregar um rendimento maior, além do aumento nos rendimentos entregues. Então, março, com pagamento de abril, aqui já está atualizado, tá? 31 de março, data base, vai pagar no dia 14 de abril, 66 centavos. Para essa cota 97, isso representa um yield de 0,68. O fundo vem com um yield acumulado de 7,8, acima de 7,2, 7,5 eu já acho muito aceitável. Então, assim, no crivo de valor, para mim, até então, ponto muito positivo para o fundo. Aqui a gente vê que muitos institucionais detêm cotas desse fundo. Então, eu particularmente invisto no HGLG. Então, eu estou investindo indiretamente 1% desse fundo. Eu também tenho cotas do BLMR, do Kizu. Então, ó, quase 1%. Então, assim, mesmo não investindo no XPLG, é como se eu investisse indiretamente 2% através dos fundos que eu possuo cota. Qualquer coisa, pausa o vídeo e dá uma olhada com atenção nos ativos que investem no XPLG. Nesse slide, a gente já está dentro do relatório gerencial, e eles falam que em fevereiro distribuíram 66 centavos e tal. Então, a defasagem do relatório gerencial não é tanta, ó. Fevereiro para pagar em março, e agora a gente já está em março para abril, né? Neste mês foram registradas 2 inadimplências, que correspondem a menos de 1%, quase 1% do fundo. Então, olha aqui a grande vantagem de fundos diversificados. Lá dentro do relatório gerencial, a gente vai ver que esse fundo tem 17 ativos. E cada ativo tem ainda vários multi-inquilinos. Então, quando um inquilino entra em questões de inadimplência, ora, isso, nesse caso desses inquilinos, não impactaram a questão financeira do fundo, né? Então, em relação às movimentações locatárias ocorridas desde o último relatório, destacamos que o fundo anunciou fato relevante de locação de mais uma parte aí, tá? Então, vai ter início 7 de fevereiro, ou seja, já teve início, e 5 anos de locação. Por fim, a gestora avisa que conseguiu reduzir a vacância física para 8,8% e a vacância financeira está em 1,2%. Amu, como que tem essa diferença de física para financeira? É porque provavelmente alguns dos imóveis lá, que a gente vai ver o seguinte, que o fundo tem 17 imóveis, só que só 14 estão construídos. Então tem 3 ali em construção. Então esses 3 que estão em construção, provavelmente eles estão vagos, mas já estão gerando receita. Deve ter alguma renda mínima garantida, alguma coisa nesse sentido. Então é por isso que às vezes
ele tem 8% de coisas vagas, mas financeiramente é só 1,2. Pode ser nesse sentido. Vamos à frente aqui. Aqui a gente tem o DRE do fundo, as receitas e despesas do fundo. O fundo cobra de taxa entre 0,95 e 0,75. Seria melhor se ele trouxesse explicitamente em que faixa que o fundo está aqui hoje. E ele cobra 20% de performance, que é IPCA mais 6. Já vi canais dizendo que discordam de taxa de performance para fundos de tijolos e eu sou totalmente a favor. Um fundo de tijolo que conseguir bater esse benchmark, eu acho mais do que justo que a gestora receba essa performance, sinal que ela tá agindo bem aí. Então, na minha opinião, não vejo como problema, não. Então, o que acontece? De onde vem as receitas? Fevereiro, o fundo recebeu 19 milhões, quase 20 milhões diretamente do aluguel. Esse fundo a gente vai ver lá dentro que ele tem FIIs, então ele recebeu 1,5 milhão de fundos imobiliários que ele investe diretamente e recebeu o dinheiro que está parado em caixa mais 311 mil. Então, poxa, a gente depois vai ver o que essas receitas em caixa representam, né? Proporcionalmente rende muito pouco, é dinheiro para liquidez que fica parado lá. E o que gerou de despesas para o fundo? Ora, 2 milhões e quase 2 milhões e 300. E essa despesa toda foi gastos com a gestora aí. Então vamos ver o que esses gastos representam frente às receitas. O que isso aqui representa frente à receita? E vamos ver no acumulado dos últimos 12 meses. Lembrando que, para mim, o máximo é 15% de taxa, que eu acho aceitável aí. E, surpreendentemente, atualmente, alguns fundos da gestora têm se adequado e entrado dentro desse crivo de 15%, que eu reputo ser aceitável. Então, a gestora careira, muitos fundos agora que eu tenho feito o relatório, tenho feito a leitura, né, tem se ajustado. Então, vamos lá, ó. 2286, que eu vou arredondar para 2287 vezes 100, dividido por 21,651. Então, isso aqui está representando 10,56% no último mês. Fevereiro, então, representou isso aqui de despesas totalmente positivo. Vamos ver no acumulado do ano aqui, ó. 29,841 vezes 100 e dividido pelo total dos últimos 12 meses. 238,437. Nos últimos 12 meses, aumenta um pouquinho a taxa para 12,51, mas ainda assim aceitável dentro dos 15, que seria o limite aí para mim. Então, ponto muito positivo. Vamos lá. Em termos de entregas, para mim tá positivo. Em termos de taxa, positivo. Então, assim, não vi nada de negativo até então. E aqui, vamos lá, o fundo hoje tem 90% do seu capital aplicado diretamente em imóveis, ele tem ali mais 7% em cotas de outros FIIs, e aí 3% parado em caixa, que é até aceitável, né? Uma liquidez de 3% para baixo para fundos de tijolos, eu acho aceitável aí. Dos contratos que o fundo tem, 55% típico, 45% atípico, é muito interessante ter essa subdivisão aí. E aqui a gente vê os setores. Então, quais segmentos de atuação? 5% é a Mobile, B2W, Renner. Aqui são os inquilinos dos galpões. Ó, Grupo Pão de Açúcar, Leroy, Via Varejo com 12 e tal. E quais os setores? Então, comércio varejista, 42%. Especulativo, 26%, que é o Cajamar lá, ó. Logístico, 9% e assim por diante. Vamos à frente aqui. E aqui a gente vê também os indexadores dos contratos. Então, quase que 60% é pelo IPCA, 38% pelo IGPM, tem um IPIC aqui mais 3%, e a gente vê que tem, por que volta e meia, você mostrou lá atrás, que foi subindo 61, 62, 63, 66, por que teoricamente vai aumentando aos pouquinhos? Porque as revisionais, elas se dão no decurso do ano aí, ó. Então, 9% dos contratos são revisionados aqui, ó. Tem revisão em janeiro, depois fevereiro, depois abril, maio. Então, durante o ano aí, vários contratos são revisionados. Então, pode ser que, nesses casos, tenha aumento aí para a parte de cima. Então, o que acontece? 7% o ano passado teve revisional. Esse ano, 7% já teve ou vai ter revisionais aí, ó, durante o ano. E aí, 2023, mais 12% dos contratos também vão sofrer revisionais. Ou seja, aos pouquinhos, nesse ano, teoricamente, as receitas do fundo podem aumentar em 7% aí. 7% das receitas do contrato podem ser corrigidas. E aí, como tem esses índices aqui, ó, né? Não é tão simples assim de fazer os cálculos, mas o ponto pode melhorar as receitas do fundo. Então, um ponto positivo para a gestora. A vacância, o vácuo dos imóveis já era controlada. Chegou a ter um pico aqui em agosto, setembro do ano passado, entre 11%, mas já recuou para 8,8%, bem positivo aí. E um ponto de atenção, que não é preocupante, mas assim,
tem-se que tomar cuidado. É exposição único inquilino aqui, ó. Leroy representa 14% das receitas. Então isso aqui é um ponto de atenção. Por quê? Ora, se por algum motivo Leroy desvincular, romper contrato, não quiser renovar, coisas nesse sentido, isso pode impactar em 14% atualmente as receitas do fundo. Todos os demais inquilinos não representam tanto assim, então isso para mim é um ponto muito, muito, muito positivo. Tem muitos inquilinos, para mim seria interessante se o fundo detalhasse, ó, hoje o fundo conta, tá, por exemplo, com 50 inquilinos, com 38, 36, para mim seria muito interessante se ele trouxesse o total de inquilinos que ele tem. Aqui só são os principais. E continuando aqui, a gente vê a diversificação por regiões do Brasil. É um fundo que tem 45% dos seus imóveis em São Paulo, mais 14% no Rio, 7% em Minas, 23% lá em Pernambuco. Ele vai ter ali Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, aqui ele trouxe aquela informação que eu acabei de falar que ele deveria trazer, ó. 17 imóveis e são 42 inquilinos no total. Gente, 42 inquilinos. Olha o tanto de diversificação que esse fundo... diversificação geográfica, diversificação de quantidade de imóveis, diversificação por inquilinos. Então, é um ponto muito, muito positivo. Eu, abertamente, não sou muito fã de fundos da XP, mas esse aqui é um fundo que eu teria tranquilamente no meu portfólio. Tranquilamente mesmo. É um fundo que eu vejo com bons olhos, né? Analisando com a cabeça que eu tenho nesse atual momento e tal. Então, vejo como sendo bem positivo aí. Vamos à frente aqui. Aqui a gente vê por alto os imóveis que o fundo possui e aquilo que eu falei para vocês, ó. 5, 10, 14 imóveis. E aí, cadê os outros 3? Os outros 3 estão em construção, estão sendo desenvolvidos. Então, qualquer coisa que dessa vez eu não vou falar com detalhes, não vou parar aqui e ver tudo, mas é interessante que você veja, ao invés de ficar preocupado apenas com aquele sticker XPLG11, é interessante você saber que por trás desse ticker aí, existem estes imóveis aqui, ó. Você investindo aí hoje, próximo de R$100, você já passa a ser dono de parte desses imóveis aqui, ó. E aí o que acontece? Eu comentei no vídeo atrás e depois eu tive um feedback positivo da pessoa se atentando em relação a isso. A gente também não tem que ter a empáfia e achar que a gente é dono desses imóveis. Gente, é um fundo que vale 3 bilhões de reais. Eu vou fazer um cálculo aqui só para vocês entenderem, ó. 3 bilhões dividido por R$100. Na verdade é R$100 dividido por 3 bilhões. Vamos lá, R$100 dividido por 3 bilhões. Chega a dar um número aqui que deu erro na calculadora. Então o que acontece? Você passa a ter uma participação, uma e não sei quantas milhões de cotas que o fundo investiu. Eu vou até fazer questão de olhar aqui quantas cotas. Aqui o fundo hoje tem 27.101.061. Ó, 1 sobre 27.101.061. Quando você compra uma cota aqui, de novo deu erro. Porque é um número muito pequeno o percentual que você vai ter. Sabe? Você comprando uma cota, é irrisório o percentual que você tem. Mas, aí eu até brinquei no comentário. Você passa a ser dono da maçaneta, de uma lâmpada. Você passa a ser dono do rejunte de um azulejo. Mas você é dono. E o ponto é que toda grande caminhada, grande jornada, ela começa pelo primeiro passo. Hoje você tem uma cota. Daqui a pouco você passa a ter 2. Dali a pouco você já passa a ter 10. E lá na frente você já passa a ter 100 cotas desse fundo. 100 cotas pagando 66 centavos. Uma cota é 60. 10 cotas já é 60, já é R$6. Então 100 cotas já vai estar te pagando R$60. Ó. Só que é pro resto da vida. Tem que ter essa visão de longo prazo. Enfim, o que eu tinha para trazer a respeito do XPLG são somente essas informações. Eu gostaria de pedir e reforçar. Por favor, deixa o like no vídeo e comenta para nós. E aí, você já investe nesse fundo imobiliário? Você acha que ele é um bom fundo imobiliário? Você teria cotas dele? Comenta aí que seu comentário é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Compartilhe o vídeo com as pessoas que você conhece. Nos ajude a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Like, comentário e compartilhamento é de graça, não custa nada e vocês vão nos ajudar imensamente.
Ajude-nos a alcançar 10 mil inscritos até o meio do ano. Se inscreva no canal e ative o sino. Torne-se membro do canal a partir de 10 centavos por dia. Abra uma conta na corretora Clear, com o nosso link de indicação. Faça-nos, se você tiver interesse e quiser uma consultoria, uma mentoria, mande um e-mail para o e-mail do canal, muinvest@gmail.com, ou faça-nos uma doação no Pix do canal de qualquer valor, a muinvest@gmail.com. Ficarei imensamente grato por todas as formas de auxílio aí. Eu vou ficando por aqui, vou deixar passando mais alguns slides a respeito desse fundo imobiliário e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham uma boa noite e fui! Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined.